noite, meus irmãos. A paz do Senhor. Com muita alegria, irmãos, nós estamos juntos novamente para juntos crescermos, buscarmos a Deus, estudarmos um pouco da palavra, entendermos aquilo que Deus quer para melhorar o nosso casamento e que essa noite possa ser proveitosa para todos nós e que juntos, nesse momento, nós possamos dedicar esse momento buscando o crescimento, né, o amadurecimento do nosso casamento, para nós termos um casamento mais feliz, né, que é o desejo de todos nós. Mas antes nós vamos orar e pedir que Deus abençoe esse momento, para que Deus esteja direcionando tudo que vai ser feito aqui e que nós possamos entender e principalmente aplicar, né, tudo que vai ser falado aqui nessa noite. Amém. Vamos orar então, irmãos. Pegue na mão da sua esposa. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, queremos, ó Deus, mais uma vez consagrar, ó Deus, a nossa vida, o nosso tempo ao Senhor, Pai. Eu te peço, ó Deus, uma bênção, ó Deus, uma porção dobrada sobre a vida de cada casal que separou, ó Deus, esse tempo, ó Deus, para receber, ó Deus, a tua palavra, Pai. Que o Senhor, ó Deus, venha ungir, ó Deus, os nossos lábios, que venhamos a falar, ó Deus, somente aquilo, ó Deus, que vem, ó Deus, do teu coração, Pai. E que essa palavra, ó Deus, dê muitos frutos, ó Deus, em nossa vida, e de todos aqueles, ó Deus, que estão dispostos, ó Deus, a receber, Pai. Que, ó Deus, esse seja o desejo do nosso coração, agradar ao Senhor, Pai, a fazer as nossas escolhas, ó Deus, as melhores escolhas, ó Deus, seguindo, ó Deus, aquilo que está na tua palavra. Abençoa, Deus, o nosso cônjuge, ó Pai, e que a cada dia, ó Deus, possamos nos estar unidos, ó Deus, em Teu nome, que possamos, ó Deus, desfrutar das promessas que o Senhor tem para as nossas vidas. Abençoa cada família da Tua igreja, Pai, cuida, Deus, de cada família, dos filhos, ó Pai, dos netos, ó Pai, e que o Senhor, ó Deus, esteja com a tua mão estendida sobre cada um de nós. Esse é o desejo do nosso coração e é o que nós pedimos nessa noite. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. Irmãos, então juntos nessa noite, vamos buscar o entendimento, o crescimento, buscar em Deus. E vamos falar um pouquinho nessa noite, irmãos, sobre a nossa real necessidade, né? Então, conversando aqui com a Silvia, buscando, né, em Deus, eu senti de Deus assim, a gente poder falar sobre a servidão no casamento, né? E a servidão no casamento, muitas vezes a gente pensa o servo, né? E alguns entendem o servo como um empregado, um escravo, mas a servidão no sentido de servir, né? Nós sermos servos. Então, a gente entender qual é a real necessidade do nosso cônjuge, a nossa necessidade no casamento, para que nós possamos, então, aplicarmos, né, essa ideia da servidão, de sermos servos. Então, eu servindo a ela e ela me servindo, buscando o melhor para o nosso casamento. E assim a gente vai conseguir um casamento feliz, né? Quando um está atendendo ao outro, né? Buscando agradar o outro, né? E aí nós fomos buscar um pouco de entendimento, né? Sobre o que seria essa real necessidade para que eu possa aplicar a ideia da servidão no nosso casamento, né? E é isso que a gente vai tratar um pouquinho nessa noite. Irmãos, eu queria, assim, sempre a gente está desafiando, né, os irmãos, e esse desafio não entenda como forçar alguma coisa, não, mas é buscando, assim, que o casal possa, nesses poucos minutos que nós vamos ter, né, a gente tem procurado ser bastante breve, sucinto, né, para não ficar cansativo, mas que a gente possa aplicar juntos, né, então o casal possa juntos nesse momento, o casal possa estar bem atento a tudo que vai ser falado, né? Então a gente está buscando com essa brevidade, mas não deixando de dar a devida importância para que a gente possa atingir os objetivos, né, que a gente está precisando. Então, quando a gente fala de real necessidade, muitas vezes a gente pensa, quero fazer a minha esposa feliz, né? Então vou casar para fazer a minha esposa feliz. E é verdade, né? Isso também deve ser uma busca que a gente faça, né?
Isso. E muitas vezes também aquilo que nós temos buscado, né, são os bens materiais. Quem não deseja, né, ter também uma casa bonita, né, além de um casamento feliz. Nós também desejamos, né, viajar, conhecer o mundo, conhecer também o nosso Brasil, que é uma terra tão encantadora. Tudo isso nós desejamos, né? Desejamos também ganhar presentes, mas nós devemos ter em nossa mente, né? O que nós temos buscado para a nossa vida, como Paulo falou, para a vida do nosso cônjuge e também agradar ao nosso Deus. Isso, e a gente lembra também de sempre estar aquela pergunta, né? Mas qual será a nossa real necessidade, né? Será que é isso mesmo? Então, quando vamos analisar, né, esse tema, a nossa real necessidade, eu penso em mim como marido, ela pensa nela como esposa e nós dois pensamos como casal, né? Mas temos que pensar em mim, ela pensar nela e eu pensar nela e ela em mim, porque assim o casal está pensando, né, no melhor, em atender a necessidade ali do casamento, né, a nossa real necessidade. E quando nós pensamos, né, nesse tema, nossa real necessidade, nós podemos analisar também de outra forma. Nós devemos sim lutar por um casamento feliz, né? Todos os dias batalhar por esse casamento feliz, todos os dias nessas tentativas, né? Muitas vezes erramos, acertamos, mas estamos nessa busca, lutando por um casamento feliz, como foi uma foto ali que nós vimos, né? O casal buscando a felicidade do outro e assim um casamento feliz, né? Devemos sim, como nós falamos, né, buscar a felicidade do nosso cônjuge, batalhar por isso todos os dias, descobrir o que faz o nosso cônjuge feliz, o que agrada mais a ele, né, o que agrada mais a ela. Nunca esquecendo também a forma, né, como o nosso cônjuge se sente amado, né, se sente importante na nossa vida. Isso nós temos que valorizar, né? Sabemos que o nosso tempo é tão corrido, né, muitas vezes, e até mesmo diante dessa dificuldade que nós estamos vivendo, né, da quarentena, de ficarmos em casa, mas a nossa vida não para, né? Então, que a cada dia, em cada momento, nós possamos parar um tempo e dedicar ao nosso cônjuge, né, a nossa esposa, nosso esposo, um momento de carinho, um momento de atenção, dando a ele também um pouco do nosso tempo, que vai gerar nele com certeza um grau de satisfação, e ele com certeza vai ficar feliz, né, em saber que a gente separou aquele tempo para dedicar a ele de uma forma especial. E também essa busca, né, por um casamento e uma família perfeitos, né? A gente botou entre aspas ali o perfeitos, porque a gente sabe que é só Deus, né, como a gente costuma dizer, né, entende sim que só Deus é perfeito, né, mas a gente busca sim um casamento no sentido de a semelhança, né, do que Deus quer ali para o nosso casamento, quer para mim, quer para ela e quer para o nosso casamento. Então entenda esse perfeito não como uma utopia, né, mas entenda como uma busca do melhor casamento, da melhor família possível, né? Mas, diante de tudo isso, nós entendemos que esse versículo vai nos mostrar que tudo aquilo está certo sim, mas não é nossa real necessidade. Então vamos ler lá em 1 Timóteo 6,17, que diz assim: exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento, ou para a nossa satisfação, ou para o nosso agrado, né? Entenda esse aprazimento dessa forma. Então nós vemos aqui que tudo é muito instável, né? Eu buscar a felicidade da minha esposa, eu buscar um casamento e famílias perfeitos, eu buscar atender a todos os anseios do meu cônjuge, isso tudo é muito instável. Então, como diz aqui, né, a instabilidade da riqueza e de tudo isso. Mas nós devemos buscar, então, a nossa real necessidade, ela está em Deus,
que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Mas e como entender isso, né, irmãos? Como entender assim que a nossa real necessidade é tudo aquilo e está em Deus, né? Será que tudo aquilo, então, não é nossa real necessidade? Então, é isso que a gente vai tentar entender de agora para frente, né? Então, nós vemos assim, ó, mais do que fazer o cônjuge feliz, nós devemos deixar Deus feliz. Então, o versículo lá em 1 Timóteo, quando nós lemos ali, ó, vamos voltar um pouquinho ali para nós entendermos. Mas em Deus, né, depositem a sua esperança, né? Depositem a sua esperança, né? Porque ele diz assim, ali ele diz assim, nem depositem a sua esperança na estabilidade da riqueza, mas depositem a sua esperança em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso agrado, para a nossa satisfação, para o nosso aprazimento. Então é isso que nós devemos buscar, para o nosso aprazimento. Então, mais do que fazer o nosso cônjuge feliz, antes de pensar em fazer o nosso cônjuge feliz, a nossa real necessidade é deixar Deus feliz. Então, isso é muito importante. Antes, então, de tudo aquilo, você fazer o seu cônjuge feliz, buscar a sua felicidade também no casamento, presentes, viagens, um casamento feliz, uma casa, né? Antes de tudo isso, né? Buscar atender os anseios do seu cônjuge. Mais do que tudo isso, nós devemos buscar deixar Deus feliz. Então, buscar agradar a Deus, né? Porque Deus vai nos dar para o nosso agrado, é nele que nós encontramos a fonte de tudo que nós precisamos. Até porque a gente só vai conseguir deixar o outro feliz se nós formos plenamente felizes, né? E essa nossa felicidade, nós que somos cristãos, a gente sabe que vem do Senhor, né? Só Ele é capaz, né, de nos preencher, né, com a felicidade, de nos ajudar a sermos melhores a cada dia, né, de poder demonstrar o nosso amor de uma forma que o outro compreenda. Só quando nós nos achegamos ao Senhor, né, quando nós fazemos dele a nossa realidade, a nossa busca, que nós vamos também tirar as expectativas do nosso cônjuge e depositar no Senhor. Porque aí a gente vai entender muitas coisas, nós vamos entender que todos são falhos, né? Nós vamos entender que eu não dependo totalmente do meu marido, mas eu dependo do Senhor, porque quando nós servimos ao Senhor, quando nós temos ao Senhor como nosso auxílio, como nossa esperança, tudo vai fluindo na nossa vida, né? Nós vamos ficando plenamente satisfeitos, a murmuração já não faz mais parte da nossa vida, né? Nós vamos nos voltando ao Senhor, o nosso coração, a nossa visão muda, a maneira como eu vejo, né, os defeitos do meu marido ou os meus próprios defeitos também vai mudar, porque Deus vai nos dar um coração misericordioso, né? Deus vai nos dar um coração de amor, né? Deus vai nos dar a paciência, que foi o que nós estudamos também. Nós vamos aprender a ser gratos por aquilo que nós temos. Então, só com o Senhor que nós podemos ter uma família saudável, que nós podemos ter um casamento saudável, né? Um casamento feliz, e nós poderemos também ser melhores a cada dia. Amém. Então, eu tô vendo assim a minha real necessidade, né? Cada um vendo a sua, né? Então, mais do que fazer o outro feliz, devemos deixar Deus, eu devo deixar Deus feliz. Ela deve deixar Deus feliz, tá? E é na obediência a Deus que está a minha real satisfação. Então, quando eu busco assim a minha real necessidade, ela não está em coisas, né? Não está em riquezas, ela não está em deixá-la feliz, né? Pensando como casal, a minha real necessidade que eu tenho que buscar diariamente é o que eu posso fazer para deixar Deus feliz. E é nessa obediência a Deus que está a minha real satisfação. Eu vou ficar muito feliz em deixar Deus feliz, né? Em deixar Deus satisfeito, né? Eu vou ficar muito feliz nisso. Então, quando eu busco a minha real necessidade, é isso que a gente deve estar buscando, né? E aí, se eu estou buscando isso, se o meu cônjuge está buscando isso, nós vamos conseguir, né, ser fortalecidos, né?
ser uma família mais alegre, ser uma família feliz, segundo aquilo que Deus quer. Porque eu estou buscando, né, em Deus, através da obediência a Deus, saber, né, sabendo que ali está a minha real satisfação, e aí eu vou buscando, né, diariamente deixar Deus feliz. Né? E agora a gente vai ver um pouquinho, né, antes, então, esse versículo que diz assim, como, né, obedecer a Deus, né, como nós vimos anteriormente, né? Lá em Salmo 119, 11, diz assim, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Isso, e esse foi um dos primeiros versículos que eu memorizei, né, quando eu era criança. E é muito bom poder falar dele aqui para vocês, compartilhar essa palavra, porque ela fala muito ao meu coração, né? Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. É dessa forma que nós vamos obedecer ao Senhor. É dessa forma que nós vamos deixar Ele felizes, né, com nossa escolha. É dessa forma, escondendo realmente a palavra dele no meu coração, que eu não vou pecar, né? Que quando eu estiver diante do pecado, eu vou rejeitar, eu vou dizer não, eu não posso, porque eu vou desagradar o coração do Senhor. Ou então, mesmo quando eu pecar, eu vou me arrepender verdadeiramente, vou pedir perdão, né? Vou me humilhar diante do Senhor, vou procurar escolher agradar ao Senhor, né? Ao invés de agradar a minha carne. Então, é dessa forma que nós, né, que eu e você, nós vamos agradar o coração do Senhor e vamos poder ser pessoas melhores, né? Nós sabemos que é tão difícil, né, você se destacar, né, na sociedade, ou então você ter um casamento feliz, mas eu sempre costumo falar, né, que tudo na nossa vida é questão de escolha. Então, quando eu escolho servir ao Senhor, quando eu escolho agradar ao Senhor, com certeza eu vou escolher também ser uma boa esposa para o meu marido, ser uma boa mãe para os meus filhos, ser uma boa filha para os meus pais, né? E é diante da palavra de Deus que nós vamos conseguir isso, obedecendo a palavra de Deus, os mandamentos que ele nos ordena, né? Podendo também recorrer a ele quando alguma coisa estiver difícil. É tão bom quando um filho, né, vem até nós e fala: olha, mamãe, eu passei por essa situação, né? Mas aí eu lembrei do que a senhora me ensinou e diante da situação eu fiz isso e correu tudo bem. Nossa, como o nosso coração se alegra como pais, como nós vibramos, né, de saber que o nosso filho assimilou aquilo que nós ensinamos, né, que ele guardou realmente a palavra de Deus no coração dele e está podendo frutificar, né, e isso é muito, muito bom. E da mesma forma o Senhor, né, eu creio que ele se agrada muito quando ele vê, né, nós como filhos sendo obedientes a ele, fazendo a sua vontade, escolhendo o caminho certo, né? Tomando a decisão, não, a partir de hoje eu vou ser diferente, eu realmente vou ler a Bíblia todos os dias, eu vou orar todos os dias, vou dedicar um tempo meu para o Senhor. Eu não consigo entender como que um filho de Deus, né? Como uma pessoa que entendeu a palavra de Deus, consegue ficar um dia sem orar, ou consegue ficar dias sem ler a Bíblia, sem pegar a Bíblia e ler, né? Por mais que o desânimo muitas vezes venha nos assolar, né? Mas nós temos na palavra de Deus que nós vamos encontrar um direcionamento para as nossas vidas, que nós vamos encontrar um conforto também, né, para a nossa vida e vamos poder ser cada dia melhores. É verdade. Então, antes nós vimos a minha real necessidade. Né? Nós batemos, então, que a minha real necessidade, né, como visto anteriormente, é buscar agradar a Deus, buscar deixar Deus feliz. E a maneira de fazer isso através da obediência a Deus, né? Buscando a obediência a Deus. E aí eu, agora como casal, eu também tenho que pensar sobre a real necessidade do meu cônjuge. Qual a minha real necessidade? Como nós vimos, eu tenho que procurar agradar a Deus, foi o que a Silvia falou, através da obediência, através do não pecar, através da leitura da palavra, eu estou agradando sim a Deus, que eu estou buscando intimidade com o Pai. E eu tenho que pensar, enquanto casal, né, agora, qual a real necessidade do meu cônjuge. E é isso que a gente vai falar um pouquinho agora.
Então, a real necessidade do meu cônjuge, ela não diz respeito à sua felicidade no casamento, mas sim a sua, ali saiu relação, né? Mas é relação com Deus. Então, a real necessidade do meu cônjuge, a felicidade do meu cônjuge não está no casamento, mas da mesma forma que a minha necessidade é buscar agradar a Deus, buscar a satisfação através da obediência, deixar Deus feliz, a do meu cônjuge também, né? A felicidade do meu cônjuge, ela está na sua relação com Deus. E a sua condição, a real necessidade do meu cônjuge, né, está com a sua condição como discípula de Jesus. Como é que está essa condição dela enquanto discípula ou discípulo, né, se ela for pensar em mim? Como é que eu estou sendo um discípulo de Jesus? Então, eu, como marido, tentando atender a necessidade do meu cônjuge, da Silvia, eu tenho que pensar assim, que a felicidade dela está na sua relação com Jesus, está na sua condição como discípula de Jesus. Ela está sendo uma boa discípula, ela está batalhando para ser uma boa discípula. Eu tenho ajudado a que ela seja uma boa discípula, eu tenho incentivado a ela ter um relacionamento mais junto, mais próximo, mais íntimo de Deus. E aí é que está a necessidade do meu cônjuge, que eu tenho que entender para eu tentar satisfazê-lo. Como a Silvia falou lá no começo, nós não vamos conseguir ser felizes sozinhos, né? Porque depois que nós sabemos, entendemos que Jesus tem que estar presente para que eu consiga a minha felicidade, ele tem que estar presente, ele é fundamental e sem ele eu não consigo. Então, quando eu vou buscar a minha real necessidade e a real necessidade do meu cônjuge, eu tenho que incentivá-la a que ela fique mais próxima, que ela tenha uma relação mais intensa com Jesus e que ela seja uma discípula fervorosa ali de Jesus, estar Amém. mesmo próxima de Jesus. E para a plenitude do meu cônjuge, nós vemos aqui, né, que o meu cônjuge, ela não precisa, então, de um ótimo marido ou uma ótima esposa. Quer falar um pouquinho dessa, Silvia? Não, quero Não? ver tua visão Tá. primeiro. A minha visão, então, é a seguinte. A minha esposa, ela não precisa de um ótimo marido. Ela precisa de alguém que está buscando agradar a Deus. Amém. Então, se eu estou buscando a minha real necessidade e eu estou buscando, através disso, agradar a Deus, ser obediente a Deus, tudo aquilo que está na palavra eu vou conseguir cumprir. Porque Deus vai me ajudar, vai me capacitar, vai me empurrar para que eu consiga realizar. Porque sozinho eu não consigo. Então, quando a gente pensa assim, eu vou pensar, não, mas a minha esposa precisa de um ótimo marido e eu vou me esforçar. Até tem uma historinha que nós lemos, que o marido estava assim, com a esposa, né, recém-casado, aquele ritmo de lua de mel ainda, e ele estava tentando agradar a esposa, tentando ser um ótimo marido para a esposa, e ele foi lavar louça e a esposa estava ali olhando e ele perguntou para ela assim, né? Querida, eu estou sendo um ótimo marido para você? Ele estava batalhando por aquilo, né? Ela disse, olha, para mim, você está sendo um ótimo marido sim, mas mais do que um ótimo marido, o que eu preciso é de um ótimo servo de Deus. E ela perguntou, e como é que está o seu relacionamento com Deus? Porque não precisa ser um ótimo marido para mim se você não está agradando a Deus. E aí ele começou a refletir, né? Então eu estou me esforçando para ser um ótimo marido, mas ela quer que eu seja um ótimo servo de Deus, né? Estou me esforçando, né, sendo servo aqui no casamento, tentando um casamento feliz, um casamento agradável, tentando ser um ótimo marido, mas não é isso que ela está buscando. Ela está buscando um ótimo servo de Deus. Porque aí, em todas as áreas, não só no casamento, mas como pai, como trabalhador, né, como um cidadão da sociedade, eu vou ser um ótimo em todos esses aspectos se eu estiver buscando agradar a Deus. Então,
tudo é um reflexo, né, daquilo que a gente busca. E verdadeiramente, né, nós não temos que olhar para esse mundo, nós temos que olhar para o Senhor, né? A nossa vida não é aqui, nós estamos de passagem. Então, é realmente isso que nós temos que buscar, né? Antes de buscar ser uma ótima esposa, eu e você devemos buscar agradar ao coração do Senhor, né? Ele é o nosso noivo, né? Ele nos criou, nos formou para a sua glória, para a sua adoração. Então eu encorajo você, mulher, a buscar agradar o seu noivo, a buscar agradá-lo, né, com o seu coração, assim como você tem buscado ser uma boa esposa, servindo seu marido com alegria. Busque também servir ao Senhor da mesma forma, né? E com certeza Ele concederá os desejos do seu coração. Nós vamos refletir a glória de Deus no nosso lar. Nós vamos refletir a glória de Deus, né, como esposa, cuidando muito melhor do nosso marido, né, dependendo totalmente do Senhor. Vamos colocar as nossas expectativas, né, elas serão cheias pelo nosso Deus, que nos cuida, né? Nós somos a menina dos seus olhos, né? Ele nos cuida, nos formou com tanto amor e vamos procurar, né, agradar o coração dele. E é isso que nós temos para falar sobre isso. Então é importante que você entenda que não é que você não precise se esforçar para ser um ótimo marido. Não estamos dizendo isso. Sim. Tem que ter o esforço, sim. Mas antes de ser um ótimo marido, o que o nosso cônjuge, a nossa esposa ou o nosso marido precisa é de alguém que procure agradar ao Senhor. Porque Até porque é nossa responsabilidade, né? Nós vamos prestar contas da nossa vida aqui ao Senhor, né? E também nossos filhos dependem, né, de ver isso, porque quando nós nos achegamos ao Senhor, Ele se achega a nós, né? Um versículo da palavra de Deus, e com certeza nós também vamos conduzindo a nossa família, como aquela foto que nós vimos, né? Conduzindo a nossa família para mais perto do Senhor, para a igreja, buscando sermos um diante do Senhor e na casa do Senhor. Então, para a plenitude do meu cônjuge, o que ela realmente precisa é de inspiração para a caminhada com Deus. Será que eu estou sendo essa inspiração? Né? Será que ela me vê orando, buscando a Deus? E através disso ela também busca ler a palavra, busca ser a cada dia um servo de Deus melhor. Né? Então, para a plenitude dela, então ela não precisa desse ótimo marido, né? Nessa visão que nós estamos colocando. Primeiro que ela precisa é de um ótimo servo de Deus, porque aí vai vir um ótimo marido, um ótimo pai, né? Tudo aquilo que vai agradar a esposa. E o que ela precisa realmente é dessa inspiração, né? Que mulher que não gostaria, né? Quando nós vemos assim as reuniões de oração, as mulheres, né, estão lá em peso, né? Até parabéns pelas mulheres que têm sido ali o grupo de intercessão. O intercessão, o braço forte ali da oração da nossa igreja. Mas a mulher gostaria sim de ver o seu marido orando, né? Então que o marido busque na sua esposa essa inspiração, né, para a caminhada de Deus. Isso. Abrindo um parêntese aqui também, nós sabemos, né, que muitas vezes o marido ou a esposa ainda não se converteu ao Senhor, né? Estão buscando, estão lá caminhando, crescendo, né? Devagar. Mas eu lembro muito de falar que nós temos que buscar unidade no nosso casamento, né? A nossa salvação é individual, mas o caminhar, né? O crescimento do seu cônjuge, da sua esposa ou do seu esposo depende totalmente do exemplo que você tem dado. Né? Então, muitas vezes, com muita tristeza, eu escuto, né? Não, eu tô indo, deixa ele não quer, mas eu tô indo. Não, a sua postura não deve ser essa. Você deve continuar indo, sim, continuar buscando, continuar deixando com que realmente arda no seu coração o desejo de buscar o Senhor. Mas a sua responsabilidade também é de trazer o seu esposo para perto. Então, traga ele para perto e não corra. Tenta buscar o seu marido, né? Volta, né? Tenta andar junto com ele. E é uma caminhada que é junto, né? Nós somos casados, nós somos a mesma carne. Então, não se preocupe com tanto seu crescimento, né? Com tanta rapidez, com tanta velocidade. Se você tem um nível
né, de adoração, um nível de crescimento espiritual, um nível de amadurecimento espiritual, parabéns, você está de parabéns. Mas não deixe, não abandone o seu cônjuge, lute por ele, né? Vá lá, né? A Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. E também eu lembro de outro versículo, infelizmente eu não vou lembrar a referência agora, mas ele diz que a mulher ela vai conquistar o coração do seu marido pelo silêncio, mas através das ações, né? Do seu proceder, né? Então, ela vai conquistando o seu marido, né? E não dando motivos para que a sua caminhada com Deus acabe distanciando ele da igreja, né? Dos irmãos. Então, muito cuidado para isso também nós devemos tomar. E o marido a mesma coisa, né? Vamos buscar acompanhar ali a esposa, né? Um desafio para a gente, né? Muitas vezes elas estão alguns passos ali à nossa frente, vamos correr para acompanhar. Além de carinho, ele ou ela precisa, né, ver a fé a ser imitada. É isso que a gente falou, a inspiração. É isso que a Silvia falou, né? Que o marido possa ser inspiração da esposa. Poxa, meu marido tem um proceder diante da casa de Deus, tem um proceder em não querer faltar, agora no período, né, da quarentena, a todo culto que tem. O meu marido tem buscado reunir a família, a minha esposa tem buscado, então eu vou mesmo, eu estou vendo o proceder dela, ela está vendo o meu, vou mesmo, vou querer imitar, né, no bom sentido aqui, imitar, né, para que os dois possam crescer juntos. E além de cuidado, né, que a gente sabe que um precisa cuidar do outro, ela precisa ver em mim um amor a Deus que a contagie. Né? Então, essa busca, né, tão grande pelo amor de Deus, em estar junto de Deus, a intimidade, em buscar o crescimento, né, que isso possa contagiar, que esse amor a Deus possa contagiar. Então, a plenitude do meu cônjuge, né, eu acho que agora a gente consegue entender, ela não precisa de um ótimo marido, mas ela vai precisar de tudo isso que está ali, né, escalonado, precisa de inspiração, ela precisa também ver a fé a ser imitada, e ela, além do cuidado, né, precisa ver em mim um amor a Deus que contagie. E depois disso aí, não tem como eu não ser um ótimo marido e ela ser uma ótima esposa para mim. Eu estou rindo aqui porque eu estou lembrando, né? Aqui em casa, na hora de dormir, eu deito junto com o Daniel na cama dele para fazer eles dormirem. Né? E às vezes eu canto. Porque eles querem ela, né? Não me querem. Eles gostam que eu cante, ou então a gente coloca uma música com fundo musical, gospel, e é muito interessante a hora de fazer eles dormirem. É um momento que eu gosto muito, apesar de ficar bem cansada. Então, na hora que eles estão dormindo, eu sempre fico quietinha lá, né? Esperando quem é que vai lembrar da oração. E sempre eles lembram. E aí eles falam, né? Quem lembra da oração ontem, quem lembrou foi o João. Tava todo mundo deitado, aí o João senta e falou, no 3, é o lema deles. Aí eles contam 1, 2, 3 e todo mundo senta na cama, ninguém ora deitado. E aí eu falo quem que vai fazer a oração. É uma escala. Né? É uma escala que a gente vai seguindo. Então, realmente, a nossa postura contagia, né? Não os só outros. O cônjuge, né? Não só o cônjuge, mas os filhos, família, né? Toda. E a nossa vida espiritual, né? Como é bom quando você encontra com uma amiga e ela tá lá cheia do Senhor e vai, conversa, e você muito bom. Conversa do Senhor e você vai se envolvendo e aquilo vai queimando no seu coração e quando você vê, você já está horas e horas conversando do Senhor. Então, realmente que a nossa postura, né, de servo, de homens e mulheres tementes ao Senhor, venha contagiar o nosso cônjuge todos os dias. Quando um estiver mais desanimado, né, que o outro puxe lá uma oração, segure na mão, não, vamos orar, vamos entregar ao Senhor, vai dar tudo certo, né? Nós precisamos disso, né? De ter um auxílio do outro, né? Precisamos dessa palavra, né? De encorajamento. Não, às vezes o Henrique chega cansado, preocupado, um pouco estressado com o trabalho, eu falo, não, vamos orar, já orou, já entregou ele na mão do Senhor, já pediu para o Senhor a justiça dele, né? A gente tem que ter cuidado também, porque Deus aplica a justiça dele em nós também, né? Então, isso é muito bom, é muito importante quando a gente
tem a nossa vida firmada no Senhor e a gente realmente contagia porque nós somos a luz. Lembrei do Amém? pastor Egídio aqui, né? A gente, quando ouve a palavra do pastor Egídio, a gente sempre detecta algum, algum, alguma parte ali militar, né? Ah, com certeza. Na palavra. E Oi, aqui a gente pode dizer, então, que a gente deve contagiar no sentido de arrastar mesmo, né? Levar junto, né? Conduzir, né? Conduzir conduzir a tropa, né, pastor Egídio? toda a nossa família ali para junto de Deus, contagiando mesmo, que eles sintam desejo de imitar, os nossos filhos sintam desejo de imitar, a nossa esposa sinta desejo de imitar, o marido, né, com relação à esposa. E aí o ótimo marido, a ótima esposa, o ótimo pai, a ótima mãe, eles vão surgir, né? Então, é isso que é a plenitude do nosso cônjuge. Então, irmãos, aqui como conclusão, né, e como nosso entendimento ali, né, no final, nosso desafio, então seria o seguinte, eu entender, né, que eu tenho que ser comprometido com, né, em alegrar ao Senhor e ser uma inspiração para o meu cônjuge. Então, enquanto eu busco a minha real necessidade, eu tenho que buscar alegrar ao Senhor, satisfazer o Senhor, deixar o Senhor feliz. Como que eu posso fazer isso? Obedecendo a Deus, cumprindo a palavra de Deus, buscando seguir tudo que está na palavra de Deus. E enquanto casal, a real necessidade da minha esposa é que eu seja uma inspiração para ela, né? Que eu busque um crescimento, que eu busque de alguma maneira, conduzi-la para que ela queira me imitar, para que eu possa contagiar o meu cônjuge, né? Quer falar um pouquinho? isso aí. Não, eu acho que eu já falei tudo que eu devia falar e falar, né, que nós possamos buscar, né, tudo isso que nós temos aprendido, a colocar em prática. Não permita que o inimigo venha roubar a sua semente, mas realmente lembre desse versículo, esconda a palavra de Deus no seu coração para que ela venha dar frutos. Né? Alimente essa palavra, procure semear na vida do seu cônjuge, na vida dos seus filhos também, e nós veremos grandes frutos, eu creio, em nome de Jesus. E lá o versículo do início, que está lá em 1 Timóteo 6,17, irmãos, só para a gente lembrar, exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza. E aqui nós vamos também colocar, né, da riqueza, das emoções, né, a estabilidade de querer agradar, a estabilidade de querer dar presentes, a estabilidade de querer ser um ótimo marido também, porque nem sempre a gente vai conseguir. Então, que a nossa esperança não esteja nisso, mas que a nossa esperança esteja em Deus. Amém. Que tudo nos proporciona ricamente para nossa satisfação, para o nosso aprazimento, para o nosso agrado, para a nossa felicidade. Então, que a gente busque em Deus, porque é Ele que vai proporcionar tudo isso para a gente. E buscando em Deus, a gente vai procurar agradar a Deus e procurar ser uma forma de conduzir a minha esposa e a minha família para junto do Senhor. Amém. Amém, irmãos? Então, a gente está encerrando com muita alegria nessa noite, que você possa ter realmente aproveitado esse tempo que a gente teve juntos aqui, que você pense bem, qual a nossa real necessidade, a minha real necessidade e qual a real necessidade da minha esposa. Não está em coisas, não está em riquezas, não está em momentos, não estão, essa real necessidade não está em emoções, não, mas busque atender essa real necessidade, né, que nós temos em Deus, porque tudo ele nos proporciona, irmãos. Muita alegria, irmãos, que você possa ter uma ótima noite, um ótimo fim de semana, esteja firme nas programações da igreja, todos estão trabalhando ali firmes e buscando sempre que você não perca a sua ligação com Deus, a sua comunhão com os irmãos, mesmo à distância, e que você busque, né,
ser um imitador da sua esposa, a esposa ser um imitador do marido, e que a gente busque a todo dia agradar a Deus, obedecendo a sua palavra. Amém. Vamos orar então? Vamos. Senhor, obrigado, Pai, por essa oportunidade. Amém, Deus. Obrigado, Senhor, porque nessa noite, Pai, nós podemos entender que a nossa real necessidade está em Te agradar, em Te fazer feliz, Senhor Deus, em Te obedecer. E dessa maneira, Senhor, que o nosso cônjuge possa ser contagiado, Senhor, pela nossa busca, Amém, Senhor. pela nossa vontade em ter mais intimidade contigo, Pai. Que o nosso cônjuge possa ver em nós um motivo a ser imitado, um motivo para que ele busque o crescimento, sim, Pai. Para que juntos, Senhor, nós possamos ser uma família feliz, influenciando nossos filhos, influenciando também as pessoas que Amém. convivem conosco, que moram perto da gente, Senhor Deus. Muito obrigado por tudo, obrigado por essa noite, obrigado porque a Tua palavra fala realmente conosco. Amém, Deus. Abençoa, Senhor, os nossos pastores, Senhor Deus, todos eles, as suas famílias também, a família de cada um, Senhor, que está ouvindo, Senhor, nessa noite, essa palavra, e que nós possamos, Senhor, buscar sempre fazer com que a Tua palavra seja guardada, Amém, Deus. lembrada e praticada por nós, Senhor. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Amém. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Deus abençoe vocês.